Este podcast é destinado a profissionais da área da saúde. Se você ou alguma pessoa próxima precisa de ajuda, procure o serviço de saúde mais próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao GO2Go, seu novo podcast de GO, feito por GOs, para GOs, formando um espaço seguro para que as nossas evidências possam finalmente convergir. Hoje eu estou recebendo aqui comigo o Dr. Marcelo Nomura e o Dr. Antônio Amorim para a gente conversar um pouco sobre um tema que talvez seja um dos temas mais angustiantes da obstetrícia, que é os abortamentos de repetição. E agora, sem mais delongas, Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Conta pra gente como foi que o senhor chegou até aqui. Obrigado a você, Alice, parabéns pela iniciativa. É muito legal realmente você conseguir trazer informações de qualidade para as pessoas, né? Eu sou médico obstetra, assistente doutor da área de obstetrícia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Fiz minha graduação, residência, mestrado e doutorado na Unicamp. Lá entrei e de lá não saí. Sou médico assistente do ambulatório de medicina fetal e do ambulatório de perdas gestacionais também. E sou médico assistente também do ambulatório de pré-natal de alto risco da Secretaria de Saúde de Campinas desde 1998. Legal, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. E a gente vai colocar aqui a imagem na tela também do Dr. Antônio. Dr. Antônio Amorim, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo ao GO2Go. Que bom que deu certo. Conta pra gente como foi que o senhor chegou até aqui. Bom, olá a todos. Eu queria agradecer o convite da Alice e do Marcelo. É muito legal a gente estar aqui para conversar desse assunto que é bem interessante, bem prevalente, bem difícil, né? A minha carreira é um pouquinho menos linear, viu? Eu comecei numa carreira básica em biologia e fiz um mestrado em microbiologia e imunologia. Passei um tempo fora do país, na Inglaterra. E eu voltei para fazer medicina depois, e em algum momento ali ali no internato, eu comecei a me apaixonar por ver um ser humano se desenvolvendo dentro de outro ser humano. E acabei indo para a área de GO, fiz a minha residência. Eu fiz a faculdade de medicina na Escola Paulista de Medicina, Unifesp, mesmo lugar onde eu fiz o mestrado. E depois eu vim fazer a residência no Hospital das Clínicas da USP, e também por aqui fiquei. Desde que eu terminei a residência, eu comecei a atuar aí no setor de abortamento habitual e também na medicina fetal, que é a minha grande área aí de atuação, né? E hoje em dia eu sou médico assistente aqui do Hospital das Clínicas da USP, tanto na medicina fetal quanto no abortamento habitual. Eu também coordeno a residência R4 de medicina fetal. E recentemente eu tirei um doutorado, aí aqui também pela USP. É isso, essa é a minha história de vida. E eu trabalho também fora, eu sou médico da Prefeitura de São Paulo também, em medicina fetal, e trabalho na medicina fetal do Grupo Fleury. Que legal, doutor. Então, acho que, assim, para esse tema, não tem ninguém melhor do que vocês dois para a gente discutir, né? Acho que estamos muito bem acompanhados no dia de hoje. E eu acho que para a gente começar, talvez fosse importante a gente falar um pouco do porquê talvez vocês decidiram, qual que é a importância que levou vocês para estudar abortamento de repetição. Acho que o doutor Marcelo pode começar falando um pouquinho do porquê que isso é tão importante e depois a gente volta para o doutor Antônio, tá bom? Eu assumi recentemente o setor de perdas gestacionais da Unicamp, né? Mas no pré-natal de alto risco a gente era de sexta-feira que eu fazia, era onde a gente tinha as pacientes com abortamento de repetição para o segmento pré-natal, né? E também no meu consultório privado eu também recebo bastante mulheres para iniciar uma investigação, principalmente para aconselhamento pré-concepcional em relação aos abortamentos de repetição. A gente sente sempre uma angústia, uma incerteza, e as
as prováveis sequelas do luto de repetição que as mulheres com perdas gestacionais têm, né? Isso me levou, né, trouxe dentro de mim um desejo de tentar entender mais, tentar ser mais empático com essas mulheres que passam por esse sofrimento que às vezes é um pouco negligenciado e menosprezado, né? Eu acho que é muito difícil a gente tentar explicar coisas que a gente não tem respostas muito claras, né? Eu sinto essa dificuldade no nosso ambulatório, principalmente. Doutor Antônio, por que o senhor acha que a gente precisa estar falando sobre isso hoje? Bem, eu comecei a atuar na área de abortamento de repetição em 2004. Está virando 20 anos, e o meu interesse inicial era nas pacientes que tinham perdas mais tardias, né? O Marcelo sabe que a gente aqui tem uma tradição muito forte em fazer cerclagens, né? Então, o meu interesse inicial era isso. E depois eu abri uma unidade de ambulatório também para investigação pré-gestacional. E aí abri um mundo, né? De possibilidades e de atuação, e é mesmo desafiador e gratificante, porque são pacientes que vivem mesmo um luto, elas têm um sentimento de culpa muito grande, muitas vezes elas acham que é problema delas, né? Existem pressões externas, marido, pressão da família, é um ambiente que é muito desafiador, porque você tem que ter uma abordagem mesmo bem, vamos dizer, holística, assim, né? Abordar muitos aspectos das pacientes é uma coisa desafiadora. E na maioria das vezes, a gente consegue um resultado bom, e isso é muito gratificante. Por isso que eu estou aqui até hoje, né? Tá. Eu vou puxar um pouquinho do que o senhor falou e devolver uma pergunta. O senhor falou que se interessava primeiro pelas pacientes que tinham perdas mais tardias. Para a gente poder diagnosticar o abortamento de repetição, diferenciando talvez da incompetência cervical, qual que é a definição específica do abortamento de repetição e se tem uma classificação diferente entre precoce e tardio, o que a gente considera? Sim. A definição clássica de aborto de repetição ou aborto habitual, né? Nós aqui gostamos de chamar de aborto habitual, é a ocorrência de 3 abortamentos consecutivos em gestações clinicamente reconhecíveis, ou seja, quando existe um exame de imagem, um ultrassom mostrando a gestação, ou quando você tem o produto de curetagem, né, mostrando que tinha trofoblasto ali no material do aborto. Então, isso exclui também gestações ectópicas e gestações bioquímicas, né? Tá. Essa definição é uma definição clássica. Existem serviços, né, diretrizes aí que mudam um pouquinho, tem gente que considera a gestação bioquímica, mas o que existe de consenso hoje é que a partir do 2º abortamento, né, nós já devemos começar uma investigação. Então, para efeito clínico, né, para efeito de pesquisa, você poderia considerar como 3 abortamentos consecutivos. Mas para prática clínica, a gente já começa a investigar e abordar essa paciente a partir da 2ª perda, né? Tá. E a gente classifica aí como um aborto mais precoce, aquele aborto que vamos dizer assim, antes das 12 semanas, antes de você fazer lá um morfológico de 1º trimestre, né? Você vê que o bebezinho já está tudo bem, né? Porque a maior causa de aborto, na realidade, né? Independente se é habitual ou esporádico, é a aneuploidia. Então, passando ali o morfo de 1º trimestre, você já não tem mais tanto esse risco, né, de ser uma aneuploidia, você já começa a entrar em causas mais tardias, e uma delas é a incompetência cervical. E aí a importância de, na primeira abordagem, você caracterizar muito bem clinicamente como foram as perdas, né? Se fez ultrassom, se não fez, se tinha uma datação, se fez a curetagem, como que ocorreu esse aborto. Muitas vezes a paciente no SUS não tem essas informações, né? Às vezes demora para fazer um ultrassom, mas é muito importante caracterizar clinicamente as perdas logo no comecinho,
como primeira abordagem de investigação. Certo. E aí, assim, uma vez que a paciente chega no meu consultório, então, com uma queixa de, nossa, eu tive 2 abortos consecutivos, não teve nenhuma causa aparente, não tenho nenhuma comorbidade de base, foram perdas de primeiro trimestre, como que eu começo a abordagem com ela no sentido tanto de conversar, o que eu já tenho que orientar desde o início, e no sentido de começar a investigar o motivo dessas perdas? Vou jogar primeiro para o doutor Marcelo, tá certo? Pode falar. Eu acho que, como o Amorim falou, uma anamnese mais completa ela é muito importante, porque às vezes você vai descobrir coisas que para ela não eram importantes, mas que para você podem ser importantes. Uhum. Começa de um dado básico, que é a idade, né? Uhum. A gente sabe que a chance de recorrência do aborto, ela está diretamente relacionada à idade, porque você começa a incluir como causa de abortos um aumento da incidência de aneuplodias, que vai sendo progressivamente conforme a idade da paciente. Então, o que a paciente primeiro ela quer saber é quais as chances de eu ter um novo aborto, né? Lógico, isso vai depender da investigação, das características clínicas da paciente e fundamentalmente da idade. Uma paciente de 24 anos que te procura com 2 abortos espontâneos, a chance, epidemiologicamente, né, genericamente falando, a chance dela ter uma gravidez subsequente, de ter um filho, é em torno de 80%, 85% até 89%. Uhum. Diferentemente de uma mulher de 40 anos ou mais, em que essas chances já caem para 40%, 42% talvez, e vai diminuindo progressivamente com a idade, porque a própria fertilidade ela vai diminuindo o envelhecimento ovular. Então, a grande questão que elas querem saber são 2 coisas, na verdade. Por que eu abortei e qual a chance de eu abortar de novo? Então, eu costumo ter uma abordagem sempre mais otimista, como o Amorim falou, né? A chance maior é da gente ter um resultado bom, né? Com porcentagens variáveis de sucesso, de desfechos favoráveis, mas a chance maior é de ter um desfecho bom, né? Mesmo nos estudos que eles incluíam pacientes com 3 ou mais abortos, a taxa de nascidos vivos no grupo, por exemplo, que não foi submetido a nenhum tratamento, é em torno de 65%. É bem alta. Né? Então, eu procuro sempre ter uma abordagem otimista, Tá. logo de cara, né? Porque, de fato, são poucas as situações em que você vai falar para nós, a chance de você ter um filho é muito pequena. Uhum. São pouquíssimas situações. Infelizmente, um fator preponderante é a idade, né? Por conta da questão, mesmo para a idade, você tem outras alternativas, mas é um fator que praticamente dobra o risco basal dela ter uma recorrência do aborto, né? Tá. Então, eu costumo ter essa abordagem inicial, aí depois, a partir disso, eu começo a discutir com ela quais são os possíveis fatores, o que é possível fazer de investigação, a partir dessa investigação, o que é possível fazer para aumentar as chances dela ter um filho. Tá. E o que eu consigo fazer de investigação inicial antes de encaminhar a paciente para um especialista? Tanto em termos de SUS quanto em termos de hospital privado? Eu acho que assim, você não precisa de exames ultra sofisticados, né? Uhum. Para descartar as principais causas, né? Você precisa fazer uma investigação de síndrome antifosfolípide, que é uma causa imunológica. E é uma causa resolvível, né? Exatamente. Tá. De função tireoidiana, né? E aí você tem que incluir os anticorpos antitireoidianos, principalmente o antitiriperoxidase, porque isso pode fazer a diferença, né? Pedir exames hormonais e metabólicos, geralmente glicemia, prolactinação suficientes, além da função tireoidiana. Uhum. Um ultrassom, de preferência, um ultrassom direcionado para investigação de malformações millerianas e a investigação genética, Tá. né? E aí depois a gente pode falar mais ou menos da proporção de cada coisa. A investigação genética é direcionada para investigar se os pais têm alguma alteração no seu cariótipo, uma translocação desbalanceada ou algum outro tipo de alteração que aumente o risco de, durante a fecundação, você ter um feto aneuploide e com uma aneuploidia que seja incompatível com o segmento da gestação. Essa investigação básica não são exames complexos. Em consultório é extremamente simples de fazer. Né? E no SUS acho que talvez o mais difícil seja realmente o cariótipo, né? Que não tem em todo lugar. Exatamente. Tá bom. Doutor Antônio, como que vocês fazem geralmente a investigação aí no serviço de vocês?
A gente segue mais ou menos isso que o Dr. Marcelo falou aqui também. A gente consegue, inclusive, o cariótipo. Mas como que é a realidade do serviço de vocês? Não, perfeito. A gente pede todos esses exames que o Marcelo falou, né? Não tem muita diferença do que ele falou, não. É uma abordagem ali que começa pela anamnese. Já começamos a orientar aí fatores de risco para ela, né? Porque existem fatores de risco para abortamento, né? Por exemplo, ali o tabagismo, né? A obesidade. Então a gente já começa ali, né? Falando, olha, independente da causa que a gente achar ou se não achar uma causa, você já deve colocar em perspectiva aí, né? Se for tabagista, cessar o tabagismo, né? Controlar doenças clínicas para não ter um incremento de risco lá na frente, né? Então a nossa investigação também dos exames de sangue é a mesma coisa aí que o Marcelo falou, os exames metabólicos, hormonais, a pesquisa de síndrome antifosfolípide, e nós fazemos o cariótipo do casal, né? E nós pedimos uma avaliação anatômica. Aí, né, tem várias modalidades de você avaliar o útero, né? Os trabalhos aí científicos parece que não tem muita diferença entre você avaliar por esteroscopia, esterossalpingografia, ultrassom 3D, ressonância, tem muitas modalidades, às vezes você precisa até de duas, né, para fechar ali a tua avaliação. Então a gente começa com um ultrassom transvaginal normal, que é o que a gente tem no nosso serviço, e uma esterossalpingografia, né, para dar uma olhada na cavidade também. Às vezes as mulheres têm uma história de muitos abortos, né, com muitas curetagens e acaba ficando uma sinéquia. Não é uma malformação milleriana, mas a gente tem que tratar essas sinéquias antes, porque isso aí pode incorrer em risco de um novo abortamento. Então é mais ou menos o mesmo raciocínio aí do Marcelo. E como que é o perfil que vocês costumam encontrar nas pacientes? Uma vez feitos esses exames, o que vocês costumam encontrar de alterações mais comuns? Qual o padrão que a gente vê? Olha, na nossa casuística, esse é um levantamento que já tem alguns anos, né? Eu falei que eu estou há 20 anos no ambulatório, mas é um levantamento aí foi uma monografia que uma residente fez há alguns anos atrás. Então a gente tinha mais ou menos 60% das pacientes com uma causa atribuível, né, conhecida. Então era 40% sem causa aparente. 5% de pacientes com casais com aneuploidia parental, alterações cromossômicas parentais, geralmente translocações. E é condizente com o que tem na literatura, 5% nessa população de 3 abortos ou mais. O restante era mais ou menos meio a meio aborto tardio, né? Porque a gente tem uma tradição, já falei que a gente tem uma tradição aqui em cerclagem, então a gente recebe muitos casos aí, né, de incompetência cervical. E a outra metade ali do que sobrou eram trombofilias, né? Mas isso era numa época que a gente acreditava muito em trombofilia. Passamos por essa fase também, viu, Amorim? Então, Passamos. A gente, veja, As hereditárias. A gente tinha o critério anterior lá, o critério não era o critério de Sidney, né? Era de cardiolipina mais baixo, né? Então a gente diagnosticava mais SAP do que devia ter, acreditava em outras trombofilias também. Depois fizemos alguns estudos aqui e passamos a evidência científica também, passamos a não considerar tanto. Então, eu acredito que aqui hoje em dia, né, a gente esteja anticoagulando e vendo menos trombofilias do que esses 30% que a gente via antigamente. Tá? Então, a gente tem indicação de pesquisar outras trombofilias que não a síndrome do anticorpo antifosfolípide ou não tem indicação de pesquisar? Nesse momento, não. Tá. A gente está recomendando para o aborto habitual, a não ser que exista uma história de trombose. Embolismo. Tá. Embolismo venoso aí é outro raciocínio, né? Tá. Então, vamos resistir à tentação de encontrar mutações aleatórias que podem causar trombofilia e botar a culpa nela. Beleza.
Primeiro aprendizado. Uhum. Tá, então deu pra entender muito bem como que é o perfil das pacientes. Acho que o nosso perfil também é bem similar. Sim. Apesar de que pra nós residentes a gente fica muito com a angústia de que a gente nunca consegue dar o diagnóstico, mas eu acho que é porque a gente pega as pacientes em momentos pontuais, né? Não tem essa visão ampla do serviço. E aí, uma vez que eu recebi essa paciente no meu consultório, consegui fazer toda a investigação inicial, o que eu posso orientar para ela com relação a causas tratáveis e causas não tratáveis? Acho que o senhor pode começar, doutor Marcelo. Eu acho que agora a identificação da causa deixa o tratamento muito mais objetivo, porque, como a Morim falou, nós temos para essas causas reconhecidas nas diretrizes, nos protocolos, em muitos serviços. Existe hoje, em termos de protocolos assistenciais, uma homogeneização bastante grande. Você for comparar o protocolo do Colégio Americano, do Colégio Canadense, do Colégio Britânico, do Colégio Australiano, da Febrasgo, Colégio Irlandês, outros que têm publicados que a gente, né, compilou para fazer o nosso protocolo. Existe uma homogeneização em relação a, de fato, não é simplesmente investigar para falar, olha, a causa é essa, não tem nada para fazer, tchau. Não é isso. Apesar, né, de que se for uma causa que a gente não tem como tratar, pelo menos traz um certo alívio para o e casal, melhora, né? o seu aconselhamento. Sim, e você minimamente tem uma resposta, né? Então, para a síndrome de fosfolípide, por exemplo, né, a gente sabe que existem ensaios clínicos mostrando que o uso de heparina ou enoxaparina e ácido acetil salicílico aumenta a taxa de nascidos vivos. Combinado. Né, desde o momento da concepção. Corrigir a função tiroidiana antes de engravidar é o ideal, né, para essas mulheres, e para as que pretendem engravidar, manter o TSH abaixo de 2,5 para as que pretendem engravidar, né, que é o alvo para o primeiro trimestre. Para as pacientes que têm malformações müllerianas, as nossas evidências em relação à correção cirúrgica, elas não são tão consistentes assim. A associação existe, de fato, principalmente para o útero septado. Está terminando o ensaio clínico agora em relação à correção pré-gestacional de útero septado e o resultado gestacional, mas existe uma evidência de qualidade um pouco inferior, mas preliminar, que sim, o útero septado vale a pena fazer alguma coisa. Para as outras malformações müllerianas, essa evidência não existe, porque além de elas serem muito raras, as correções, as metroplastias, elas são um pouco mais agressivas. E nós temos preocupação que isso interfira em outros aspectos do resultado gestacional. Como a Morim falou, as sinéquias, o ideal é que você corrija. Se você tiver um mioma submucoso que tem uma protrusão mais importante para a cavidade endometrial, talvez seja interessante também corrigir esse. Os pólipos endometriais, se for seu único achado, talvez valha a pena tirar também. Né? Em relação às causas, novamente, né, pacientes com resistência à insulina, diabetes, né, as pacientes com obesidade, entra a questão do estilo de vida também, né, que é outra coisa que, assim, você tem poucas evidências que mudar muita coisa no estilo de vida vai melhorar o resultado, mas, por outro lado, a gente sabe que existe, sim, uma associação direta entre obesidade, tabagismo, uso crônico de álcool, ingestão excessiva de cafeína e risco de aborto. Então, são coisas que você tem que promover ao mesmo tempo, né? Para as alterações genéticas, um aconselhamento genético é bastante importante para avaliar esse risco de recorrência. Eventualmente, as pacientes que têm alterações genéticas mais importantes, eventualmente pode ser necessário uma fertilização in vitro com diagnóstico pré-implantação, né, com teste genético pré-implantação para aneuploidias, o PGTA. Tá, eu tenho uma dúvida. O senhor falou sobre correção de distúrbio tireoidiano. A gente tem indicação de tratar o hipotireoidismo subclínico também? Sim. Tá. Para os pacientes com aborto de repetição, sim. O que nós temos dúvida é que provavelmente não é adequado. Pacientes com função tireoidiana absolutamente normal e um antitiro peroxidase positivo, isolado, por exemplo. Né? Isolado. Eu não sei o que a Morim acha, mas houve alguns estudos observacionais mostrando uma melhora do desfecho em mulheres com anti-TPO positivo, com função tireoidiana normal. Eu tenho algumas dúvidas, porque agora estão surgindo algumas evidências mais concretas que tanto a falta quanto o excesso de hormônio tireoidiano podem ser deletérios para o próprio desenvolvimento fetal.
Então, eu tenho muita dúvida em relação a isso, queria ouvir a opinião da Amorim, mas nas pacientes com hipotireoidismo subclínico, com o anti-TPO positivo, principalmente, elas devem ser tratadas e você deve chegar no TSH-alvo abaixo de 2,5 pré-concepcionalmente, se possível. Mas com o TSH normal e o anti-TPO é o que gera essa E dúvida. T4 livre normal, Que é o que gera exatamente. essa dúvida. Exatamente. O que o senhor tem para comentar, doutor, sobre esse assunto? Eu concordo com o Marcelo. Eu acho que é o alvo mesmo a gente manter o TSH abaixo de 2,5, né? Então tem que ser feito tem que ser um acompanhamento um pouco mais frequente, porque a gente nunca sabe quando a mulher vai engravidar, né? Uhum. Então é interessante ela engravidar lá com o TSH normalizado, né? E eu também, aqui, né, no HC, nós temos um setor de endocrinopatia, então a gente conversa também muito com eles nos protocolos pré-gestacionais, embora haja essa dúvida aí do anticorpo antitireoide, a gente não costuma tratar só pelo anticorpo com TSH normal, não, né? Existe uma coisa interessante, a gente tem aí uma miríade de estudos de ciência básica mesmo, em imunologia da gestação, né? E nós sabemos, né? Acho que a gente vai falar mais algumas vezes isso aqui ao longo do podcast, né? Se sabe que o anticorpo anticardiolipina ele interage diretamente ali com o trofoblasto, né? Inibindo ali, né? Sendo deletério para a gestação. O anti-TPO não tem essa demonstração, né? Então, a gente não sabe se a gente está tratando realmente o anti-TPO ou uma autoimunidade subjacente, ou se a gente só está se preocupando mesmo em normalizar a função tiroidiana. Então, eu concordo com o Marcelo, eu não trato o anti-TPO per se tiver com a função tiroidiana normal. Legal. Eu acho que se o senhor quiser aproveitar o gancho e falar um pouco sobre essa questão do anticorpo antifosfolípide, a interação dele, eu acho que é um momento legal. Essa área, né, da síndrome antifosfolípide é muito estudada, né? Em vários modelos, né? Tem modelo animal, foi estudada em humano, em gestante, tem uma série aí de trabalhos robustos, né? De evidência robusta de estudos clínicos, né? Então é uma coisa que é muito bem compreendida, né? Sabe-se que, né? Eu até tenho um slide de aula, mas não é o caso aqui, né? Você sabe que aquele anticorpo anti-beta 2 GP1 ele interage com uma série de componentes ali do métier da decídua, né? Levando ali a alteração plaquetária, levando a trombose, a liberação de mediadores inflamatórios, né? E que são deletérios para a gestação. Mas ele também tem uma ação inibitória direta ali no trofoblasto. Não se compreende muito bem como é isso, mas está demonstrado. As células que patrulham ali o endométrio, né, a decídua, elas não são muito parecidas com aquelas que patrulham o nosso organismo, assim. Não é bem uma rejeição de um Allen Shearer, uma coisa assim, né? Porque são células NK, existem células NK estimulatórias, tem as inibitórias, tudo é entendido ao nível nem da célula mais, mas ao nível do receptor e do ligante, né? Então é muito complexo, mas foi demonstrada essa interação direta do anti-beta 2 GP1 com o trofoblasto, uma ação inibitória. Bem, isso gerou toda a confusão, né? Porque para tratar a síndrome antifosfolípide, se a gente conhece os sítios de atuação lá, a gente sabe, né, desenvolver as drogas para, né, então tem a heparina, tem a aspirina, vai agir na plaqueta, né? Agora, o que aconteceu? Síndrome antifosfolípide, eu não chamo mais de trombofilia, eu chamo de doença autoimune, para não confundir, né? Síndrome antifosfolípide
é uma trombofilia e síndrome antifosfolípide causa abortamento habitual. Então, outra trombofilia vai causar abortamento habitual. Mas não foi demonstrado, não foi nem estudado direito, né, como seria a fisiopatologia de uma trombofilia hereditária ou uma outra causa, causar o abortamento de repetição, como a gente tem ali com a presença do anticorpo anti-beta-2 GP1, que interage lá com o trofoblasto, a gente sabe, né? Mais ou menos isso, essa é a ideia. A gente meio que extrapolou. É um empirismo, é uma extrapolação. Você sabe, né? Os médicos, né? Eles têm... A intenção é ajudar, né? Sim. Mas nem sempre a gente começa da ciência básica, da fisiopatologia para chegar à medicação. Muitas vezes a gente faz estudos de associação, às vezes dão positivos, né? Aí Sim. puxa aquele gancho, já vai para um ensaio clínico, aí dá algum poder estatístico, faz uma meta-análise e a coisa vai progredindo assim. É uma crítica, mas também é como a medicina funciona, né? Mas é uma situação que hoje a gente entende como um empirismo, tá? Porque não tem, é só o anti-beta-2 GP1 que a gente demonstrou que tem alguma interação ali. O anti-TPO, por exemplo, não tem. Não é porque faz sentido na nossa cabeça, né, que tá certo. Às vezes tá, né? Às vezes tá, mas nesse caso a gente não tem como comprovar. Tá, mas então, pelo que eu entendi até agora, de todas as possíveis causas, todos os fatores de risco, todos os fatores agravantes, o que a gente tem clareza e possibilidade de tratamento com evidência é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, não é isso? A SAF, quando dá um anti-beta-2 positivo, não é isso? Confirma? Das causas imunológicas, vamos dizer assim, sim. E aí a gente pode corrigir função tireoidiana, como vocês falaram. O Amorim falou duas coisas muito importantes, né? Esse conceito de rejeição, ele tem que ser abandonado, né? Porque o processo de implantação, ele é muito mais complexo do que isso, envolve inclusive inflamação. E é por isso que alguns postularam que o efeito anti-inflamatório da enoxaparina pode ter algum benefício, mesmo em mulheres com abortamento sem causa de maneira aparente. Indireta, né? Isso já foi estudado e mostrou que não. Não, enoxaparina em mulheres com abortamento sem causa aparente não melhora o resultado. As trombofilias hereditárias, o nexo é uma associação, o nexo causal não foi demonstrado, como foi demonstrado claramente para a síndrome antifosfolípide. Estudos realmente em animais de experimentação, em placentas humanas, que mostram claramente a ação dele na inibição do desenvolvimento placentário, mais até do que trombose. Para as trombofilias hereditárias, foi um empirismo mesmo. Não, vai aumentar o processo de coagulação no trofoblasto, vai impedir a implantação, mas hoje a gente sabe que o processo de coagulação não é o principal fator determinante na gênese do aborto de repetição, né? Existe uma dúvida se nas perdas de segundo trimestre, principalmente os óbitos fetais, se algumas trombofilias hereditárias poderiam ter algum papel. Ainda assim, do ponto de vista assistencial, o Colégio Americano não recomenda, a Febrasco não recomenda, o Colégio Britânico recomenda, não como ação assistencial, mas dentro de um contexto de projeto de pesquisa. Ou seja, se você quiser estudar isso, é válido você incluir isso na investigação de perdas de segundo trimestre. Né? E a questão genética também é algo muito misterioso e provavelmente ela é muito mais importante do que a gente imagina. Né? Teve um estudo em 2018 em que o autor fez um estudo prospectivo analisando produtos de aborto de mulheres com abortamento habitual e com investigação básica negativa, que é essa que a gente já falou aqui. Ele usou um método de avaliação genética que é o Array, hibridização genômica comparativa. Qual que é a diferença com o cariótipo convencional, o banda G? Ele não precisa de cultura. Então, quando você faz o cariótipo, por exemplo, de produto de aborto, numa boa parte das vezes, você não vai conseguir que as células cresçam para você detectar a alteração genética. O microarray, o CGH, ele não precisa de cultura. E ele encontrou 90% de alterações genéticas
em mulheres que tiveram um terceiro, quarto, quinto aborto e que tinham uma investigação básica inicial normal. É bastante. 90 É bastante. Mas essas alterações eram aneuploidias, não necessariamente era uma trissomias, coisa hereditária. aneuploidias, poliploidias. Tá. Né? E aí, lógico, isso levanta a seguinte questão. O que você dar heparina, dar aspirina, tratar a função tireoide vai melhorar isso? Não vai. Não resolve. Né? Isso, né, bate com os ensaios clínicos, em que a maioria das mulheres com 3 ou mais abortos vai ter um resultado, um desfecho gestacional normal ou próximo do normal. Ainda que permaneçam alguns riscos como prematuridade, que é mais frequente nas abortadoras habituais, o desfecho, que é o principal desfecho analisado nos estudos, é nascidos vivos. Uhum. Taxa de nascidos vivos. Aí você vê que realmente, provavelmente, a causa genética ela é muito mais importante do que a gente imagina. Sim. E vem daí também, né, a recomendação de você investigar a parte genética em mulheres a partir do terceiro aborto, por exemplo, se você tiver acesso a isso. E a gente tem formas mais acuradas de investigar geneticamente do que o cariótipo? Ou o cariótipo? O microarray. A gente consegue fazer o microarray. Isso, a gente consegue fazer isso, você tem que ter um laboratório, né, mais especializado, mas hoje o microarray, o CGH, ele está se tornando, onde você tem acesso, o padrão para análise genética de qualquer situação. Tá. Principalmente em obstetrícia. Tá. Abortos e óbitos fetais, principalmente, né? A parte genética ela é muito importante ser investigada nas perdas de segundo trimestre também. E uma vez que eu encontro uma alteração genética no microarray, eu consigo... Tem alguma dessas causas que é prevenível, evitável? Não, né? Não. O que você pode... Aí você tem que investigar os pais, né? Se houver alguma alteração nos pais, encaminhar para aconselhamento genético e calcular o risco de recorrência desta alteração a partir da alteração do cariótipo dos pais. Né? São muito, pelo menos na minha experiência, não sei, Maria, mas são muito raras as situações que você tem uma alteração genética em que o risco de recorrência é de 50% ou mais. Que seria uma situação, por exemplo, que você poderia recomendar uma fertilização in vitro com PGTA. Sim. Eu queria saber a opinião da Morim, porque é uma coisa que me angustia, que eu tenho uma dúvida, mas que eu vejo muito pouco. A gente, ao longo dos anos, viu algumas, sei lá, dá para contar nos dedos da mão, assim, que a gente falou, olha, você não tem como esse casal ter uma gestação viável, que é quando você tem uma translocação entre 2 cromossomos acrocêntricos, uma translocação robertsoniana, onde eles se fundem. Então, os acrocêntricos são o 13, o 14, o 21 e o 22, mas as translocações com o 22 não são muito comuns. Então, quando você tem 13 e 14, ou 13 e 21, ou 14 e 21, você ainda tem um cromossomo normal que ele ainda pode ser segregado para o óvulo ou para o espermatozoide e você ter uma gestação viável. Agora, quando você tem uma 13-13 ou uma 14-14, você vai ter sempre uma trissomia do 13, uma trissomia do 21 ou uma trissomia do 14, que são inviáveis, e a outra opção é um embrião que não tem nenhum desses cromossomos. Né? Então, 13-13, por exemplo, aparece às vezes, né? Muito raro, mas a gente já teve que dar essa notícia para casais, olha, não vai ter jeito se não for um método aí com reprodução assistida, né? Lembrando, assim, eu só queria acrescentar uma coisa que o Marcelo falou, hoje, né, teve um desenvolvimento muito grande de técnicas moleculares, né? Aquilo que custava muito caro há 5, 6 anos atrás, hoje já está baixando o preço, né? Hoje a gente consegue exames aí em medicina fetal, né? Exames de exoma a um preço mais competitivo em laboratórios. No SUS está muito parado, né? Mas em laboratório particular você consegue, né? Com uma boa indicação. Mas eu acho que é interessante, mesmo que você não tenha a possibilidade de pedir logo de cara um array, é interessante você ter em mente, né? Para isso vale para consultório particular, para não encarecer muito, né? Muitas vezes é uma aneuploidia, né? E você detectaria facilmente no cariótipo,
Você pode começar com o cariótipo e falar lá para o laboratório, guarde o material, guarde o DNA, porque eu posso querer lá para frente aprofundar a minha análise. Né? Então, o Marcelo já falou isso, né? Já foi feito esse trabalho com o array. O array, ele tem uma resolução maior. Ele vai ver alterações menores lá nos cromossomos, né? Deleções ou adição de material que não se veria a microscopia óptica, que o cariótipo é uma microscopia óptica. Né? E uma maior profundidade você consegue ainda fazendo o sequenciamento do genoma. Hoje já é possível você fazer isso de caras. Ou o exoma, que são só as regiões codificadoras, mais o sequenciamento de todo o genoma. Né? Existe metodologia para se fazer isso hoje. Então você pode aprofundar muito a sua análise. O que a gente não sabe ainda é quais são os hotspots, né? Parece que quando as alterações ocupam regiões onde tem muito gene codificador, aquilo vai para aborto. E quando as alterações ocupam regiões que têm poucos genes, aí vai para malformação fetal. Mas ainda a teoria, tem um estudo agora, né? Eu estava lendo semana passada mesmo, tem um trial aí, chama RISE, e eles estão fazendo sequenciamento de genoma em aborto habitual para procurar herança de gene único, né, ligado. Então, tem muita coisa para se fazer na parte genética. Infelizmente, a gente não tem tanta propedêutica ainda para a prática clínica geral, né? E aí acaba que muitas pacientes vão cair naquela infertilidade sem causa definida, sem causa aparente. Sim. O que é interessante, né, que eu tenho visto, as mulheres que têm aborto habitual, a infertilidade não é comum. Aparentemente, algumas são super férteis. Tá. Né? É comum você ver, né? Ela teve 3 abortos em um ano, em um ano e meio, né? Então, isso também mostra que talvez tenha alguma coisa errada no próprio reconhecimento endometrial do embrião, né? Quer dizer, um sensor endometrial, que é uma outra coisa que está sendo explorada agora, que não reconhece uma gravidez inviável e permite que essa gravidez vá à frente. Esse estudo, acho que é de 2018 do Popesco, talvez ele lance uma luz para isso. Olha, as abortadoras habituais, elas têm mais abortos genéticos do que a gente imaginava, de causa genética. Talvez o problema seja o biosensor endometrial que permite que isso vá adiante. Faz sentido. Será que agora isso, né? E aí uma outra coisa que eu queria, né, depois a opinião da Morim é a questão do endométrio, né? Hoje o endométrio ele tá, né, os estudos em endométrio foram restritos às células NK. Aí se criou uma generalização e conforme o próprio estudo da função das células NK vai se aprofundando, vai tendo menos sentido ainda, né? Porque elas são diferentes populações, elas têm diferentes funções, elas são fundamentais no processo de implantação, interação com a HLA, mas as células NK uterinas, elas têm características diferentes. Por isso que eu não acredito muito numa imunomodulação, vamos dizer, genérica. Você não sabe onde você está indo, né? Talvez esses estudos nos ajudem a desenvolver terapias imunomoduladoras mais específicas, que por enquanto nós não temos, né? Juntamente com essa questão de ajudar a mulher a reconhecer o embrião realmente viável, né? Isso tudo é muito interessante do ponto de vista de fisiopatologia, de pesquisa, mas às vezes a gente tem que entender o aborto como um processo natural, né, de interrupção de uma gestação não viável. Seleção natural, né? Exatamente, e tirar essa culpa da mulher. Né? Então, acho que esse aspecto que a gente está conhecendo mais agora, como a Morim falou, as tecnologias, esse estudo RISE vai trazer insights muito interessantes para a gente em relação à interação de determinados genes do embrião com o endométrio, né?
E aí Esse talvez encontro. esse encontro, né, que é fundamental para a gravidez ir em frente, né? Faz sentido, faz sentido. E como que eu... Faz sentido pra gente, depois de muita conversa, mas como que eu tento explicar isso pra minha paciente, que eu não encontrei uma causa para os abortos de repetição? Eu acho o seguinte, 50% das vezes você não vai encontrar nada, 40% a 50%, né? Se você fizer uma investigação detalhada, é isso aí, não se foge disso, né? Uhum. Eventualmente, dependendo do tipo de paciente, uma coisa a mais, outra coisa a menos, mas eu ainda acredito que o grande fator modulador seja a idade, Uhum. né? Como eu disse para vocês hoje, nós atendemos, né, um colega que estava no pré-natal de alto risco hoje de manhã, por coincidência, ele veio conversar comigo de uma paciente de 24 anos, sem nenhum antecedente clínico importante, que estava usando 120 miligramas de enoxaparina, aspirina, 60 miligramas de prednisona, Meu Jesus. ômega 3, vitamina D. Totalmente baseado E em... diz que ela tinha uma trombofilia hereditária, Uhum. ela não soube dizer qual, e com todo esse protocolo, entre aspas, né? Que é algo que, assim, fica aquela coisa, mas prednisona não faz mal, aspirina não É faz como se mal. tivesse pegado um pouco de cada Isso, estudo, acho que isso aqui combina com isso aqui, isso. vou juntar num combo e passar. É isso. Exato, mas a própria interação dessas diferentes medicações, Sim. ela é importante, né? O Então, senhor falou que ela tava com xingoide já, né? Não xingoide, tem usando como, 60 60 miligramas miligramas de de prednisona. prednisona, né? E certamente também não fez bem para a gravidez, Com certeza, com certeza. né? Os efeitos sobre o desenvolvimento embrionário, sobre o desenvolvimento É. fetal em mulheres que usam corticoides em altas doses, Então, por mais aumenta o risco de angustiante que prematuridade. seja, né? A gente também não pode ficar dando qualquer coisa pra ver se vai dar certo. E eu acho que é, dizer para as mulheres que, assim, que mesmo não encontrando nada, a chance dela ter um filho é maior do que de não ter. Tá. Eu sempre falo isso para elas, Uhum. não é? Que, assim, ela pode continuar buscando em outros locais terapias diferentes, não comprovadas no contexto dela, terapias Uhum. não estudadas adequadamente, e que podem ter um resultado que é completamente ao acaso, Uhum. né? As pessoas são livres para procurar, isso depende da angústia de cada um. Uhum. Eu acho que o que pode modular essa angústia aí entra um aspecto que na minha experiência é importante, é o suporte psicológico. Sim. Essas mulheres têm uma incidência mais alta de depressão e ansiedade, nós temos um estudo nosso aqui mostrando isso. Uhum. Tem uma evidência, né, preliminar que o suporte psicoterápico eventualmente pode ajudar as mulheres e talvez, não tenho certeza, mas talvez melhorar o desfecho, mas no mínimo ajudá-la a enfrentar um desfecho Sim, ruim. com certeza. É um aspecto bastante negligenciado que para mim acaba sendo tão importante quanto todo o resto. Sim. E uma dúvida mais técnica agora. Existe um intervalo seguro em que ela pode tentar engravidar de novo, uma vez que ela tem uma perda, nesses casos das abortadoras habituais? Não existe. Antigamente, né, se falava, espera 6 meses. É. Não. Na verdade, quanto menor o intervalo, maiores as chances da gravidez dar certo. Tá. Não sei te dizer exatamente por quê, Uhum. talvez idade, alguma coisa assim. Isso para perdas de primeiro trimestre, para perdas de segundo trimestre é o inverso. Né? Para perdas de segundo trimestre, o intervalo intergestacional mais curto, talvez aumente a chance de um desfecho ruim. Mas para as abortadoras habituais, não. Tá. Não. Tá. E agora uma dúvida / polêmica / não sei, acho que os dois, quero a opinião dos dois, por favor, mas e a progesterona? Morim, pode começar. Depois a fogueira aí. Olha, eu tive a honra aqui de receber há bastante tempo, o professor Aí. Roy Farquharson, né? Opa! Ele passou aqui um dia, Que veio dar um legal. seminário, né? E quem trouxe foi o Dr. Fábio Cabara, que é nosso colega, Uhum. que é de reprodução humana, né? E tinha acabado de sair o trial na época, e eu lembro que ele veio aí, deu uma palestra pra gente, e depois apareceu, né? Pintou lá no ambulatório nosso. Que legal. A gente aproveitou muito dele, né? Uhum. Ele é líder de um grupo que é líder aí em pesquisa em abortamento de repetição, em gestação de primeiro trimestre, né? Tinha acabado de sair o trial, eu perguntei muita coisa pra ele.
ele foi muito enfático em dizer que a progesterona não melhorava o desfecho de pacientes com um abortamento de repetição, né? Deus. Mas isso já tem alguns anos, né? Foram feitos outros estudos e a gente, acompanhando aí as aulas, né, de colegas, né? Existe uma tendência aí. Nós aqui no Hospital das Clínicas não recomendamos a progesterona só para quem tem abortamento de repetição, mas parece que pode ter algum efeito em pacientes que têm um número muito grande de abortos, né? Aí 3 abortos ou mais, ou em pacientes que estão na vigência de sangramento de primeiro trimestre. Então, nós temos essa tendência nesses casos aí recomendar a progesterona, mas é uma evidência assim que ela ainda é fraca, né? São as condutas lá da FMF, por exemplo, são assim, né? Porque eles participaram também de trials e eles têm nos dados deles alguma evidência aí nesse grupo específico de pacientes. Mas, no geral, não é recomendável, né? Veja só, deixa eu puxar um gancho aí, que eu achei muito legal a discussão, queria filosofar um pouquinho também. Vamos, ficar à vontade. Olha só, a paciente estava recebendo lá a prednisona, a enoxaparina, tudo em alta dose, ômega 3, né? Tem um aborto habitual sem causa aparente, é uma paciente jovem que tem 70% de chance de ter uma gestação de sucesso se só fizer um pré-natal de qualidade, vamos dizer assim, né? Então, já estamos ganhando de 7-0, né? O que vai acontecer? Ela vai engravidar de novo, vai dar certo, né? Vai engravidar de novo. Doutor, vim aqui para você dar o remedinho que o senhor deu na outra gestação. Isso nós vivenciamos aqui no Hospital das Clínicas, no também. SUS, porque eu falei que a gente acreditava muito em trombofilia, anticoagulamos um monte de pacientes. Elas voltaram para a gente, para uma nova gestação, e aí a gente tem que falar, olha, não acreditamos mais nisso. Tá, não vamos dar, está proibido, aqui não é mais protocolo. Isso mexe demais com as pacientes. Com né? certeza. Então, é uma situação que precisa ser muito bem abordada, muito bem conversada. O suporte psicológico, o acolhimento é fundamental. E porque isso, né, foi uma das primeiras coisas que descobriram em abortamento habitual, né? Só você tirar a paciente do nível primário ou secundário, trazer para o nível terciário, já melhorava o desfecho. Então, é uma situação que nunca pode ser relegada. O ambulatório dura mais, né? As pacientes choram, você tem que acolher. Antes de engravidar é um medo. O primeiro trimestre é assustador, porque ela não sente o bebê mexer, ela não sabe o que está acontecendo. Então, a toda hora você tem que fazer exames de imagem ali, reforçar que está indo bem e partir daí, né? Acolhimento, eu acho que é a coisa mais importante aí nesse grupo de pacientes, tá? Tá. Eu concordo também com o Marcelo com essa teoria aí do endométrio. Eu acho ela linda, né? Como eu sou biólogo, né, de formação, Manja gosto muito do mais do Darwin. que a gente, viu? Eu sou fã do Darwin, né? Então, eu acho assim, né, que bom, isso serve para qualquer ser vivo, né? A gente depende para a gente ter sucesso, né? Evolutivo, a gente depende de variação genética. E a variação genética acontece ali na formação do gameta, né, pelos crossing overs, pelo arranjo cromossômico, né, pela reprodução sexuada, na realidade. É isso que nos faz, que garante a nossa variação genética. Mas esses mecanismos são falhos, né? É preciso ter uma outra etapa de seleção negativa para aqueles que não são viáveis. E aí é o aborto. Agora, como que a gente vai abordar esses mecanismos não se sabe ainda, né? A gente não tem todas as respostas, né? Mas o endométrio eu acho que é um fator-chave, né? Recentemente, esse mesmo grupo aí que eu citei aí do professor Farquharson, na Inglaterra, né? De novo, trabalho de ciência básica, né? Foram lá
e descreveram um mecanismo maluco, não dá nem para explicar aqui, né? De translocação de células-tronco lá para o endométrio, e deixa o endométrio mais receptivo aí, menos propenso ao abortamento, né? Eles definiram esse mecanismo, viram lá receptores e ligantes, chegaram a uma conclusão, né, por modelagem 3D, hoje em dia tem muito isso, né? Você descobre uma medicação antes de você... Mas se você tem a estrutura da proteína, você consegue lá ver onde que encaixa uma medicação. Acharam no banco de estruturas de medicações lá um remédio antidiabético, né? Mas não é também para todo mundo ficar prescrevendo isso daí, né? Que pode modular essa translocação ali para o endométrio. Isso está sendo estudado. Eu não sei em que pé está, faz tempo que eu não vejo dados desses estudos aí. Mas é um passo para a gente começar a raciocinar, né, a respeito do endométrio. Tem muita coisa ali que pode estar envolvida aí com a receptividade e com a aceitação ali do embrião, né, e o desenvolvimento do embrião. Então, é uma chave, é um ponto importante de estudo, mas muito pouca propedêutica, né? A Marcela já falou. Sim. Não adianta ficar estudando células NK periféricas, elas são diferentes das Sim. que populam o útero, né? E você nunca vai conseguir estudar as uterinas direito, porque você teria que estudar durante a gestação, acredito Sim. eu. Né? Porque elas vão mudar lá, né? A conformação e os receptores e tudo mais. Então, a gente tem pouca propedêutica ainda para endométrio. Tá, difícil. E o senhor, doutor Marcelo, sobre a tal da progesterona? Eu concordo com a Amorim, realmente, o que teve de diferente, né? O Ari Komasawarami, que é um dos autores do PROMISE e do outro trial de progesterona, foi um trial para ameaça de aborto em mulheres com aborto habitual e um trial para prevenção de aborto em mulheres com abortamento recorrente, tá. Né? O resultado geral foi esse mesmo. Mesmo você teve, eu acho que foi um estudo muitíssimo bem desenhado, muitíssimo bem executado, e talvez ele tenha um único defeito, que é o excesso de poder estatístico, né? Às vezes ele demonstra, os estudos com excesso de poder estatístico, eles podem demonstrar alterações insignificantes com significância. Enviesado, né? Exatamente. Mas ele apresentou o trabalho num webinar da Fetal Medicine Foundation de tratamento hormonal de aborto de repetição, o próprio Ari. E ele, no final, o que ele mostrou? Que de 3 abortos para frente, o uso de progesterona 400 mg 2 vezes por dia aumentava, sim, de maneira significativa, o número de nascidos vivos. Dentro do tamanho amostral deles, ele aumentou em torno de 6,5% a 7% o número de nascidos vivos a partir do 4º aborto, né, Amorim? 3º ou 4º aborto, né? No final desse webinar, foi muito, muito interessante, ele sugere que em mulheres com 4 ou mais abortos, você pode usar 400 mg 2 vezes por dia de progesterona da concepção até 12, 14 semanas. Tá. O professor Nicolaides questionou um pouco isso, né, no webinar, mas ele deixou isso em aberto. Eu sou relativamente simpático a usar, sim, principalmente para pacientes com 3 ou mais abortos. Né? E aí a gente não está falando aqui de insuficiência de corpo lúteo, tá, gente? Que é um diagnóstico ainda muito elusivo, né? A gente está falando dos efeitos da progesterona sobre inflamação e imunomodulação. Certo. Esse efeito, né, o próprio autor do estudo, ele reconhece, olha, se tiver uma porcentagem muito pequena das pacientes, né, muito pequena, mas ele sugere que sim, possa ser usado, mas dentro dessa ótica do benefício discreto. Tá. Não é uma panaceia, não é para prometer para o paciente que não vai dar certo, toma progesterona, que é o que todo mundo faz em outros contextos. Não, vai dar certo, use isso aqui que vai dar certo. Não, olha, pode melhorar um pouquinho, nós estamos falando de um risco relativo de 1,03%, 1,05%. Muito pouco. É significativo, mas 1,03%, 1,07%.
né? É É muito muito bom. discreto, mas por conta disso ele sugere que isso possa ser usado, né? Outra coisa que ele sugere, que o Amorim falou, que é importante, é um atendimento especializado, né? Eu acho que um ambulatório especializado, um pré-natal de alto risco com um acolhimento global dessa paciente, mais ultrassonografias de primeiro trimestre. Não Isso tem muda jeito, é uma desfecho. paciente diferente, né? Ela vai se sentindo mais confiante e cai naquilo do papel misterioso, né? Da psicoimunologia, vamos dizer assim, né? Não sei nem como falar isso, né? Sim. Mas eu acho que a gente ainda pode ter uma abordagem mais otimista com a maioria das pacientes, Tá. Eu acho que faz sentido. Eu acho que o né? senhor tá certo. Tá, a gente tá caminhando pro final, tá bom? Não sei se algum de vocês quer fazer mais alguma consideração. Se não, a gente pode encerrar. Doutor Antônio, o senhor quer falar mais alguma coisa? Então, vamos puxar o gancho de novo lá para o empirismo. Eu acho que nunca é demais falar, né? Então, voltando àquele exemplo lá da paciente com xingoide, né? A gente já teve aqui pacientes anticoaguladas, né? E tiveram quedas, machuca o joelho, daí tem um derrame, uma hemorragia lá no joelho, tem gente que bate a cabeça, a gente já teve hemorragia conjuntival, hemorragia gengival, DPP, paciente que teve um DPP, né, e aí teve uma hemorragia grave, obstétrica. Então, uma medicação anticoagulante, é uma medicação que não é tão tranquila, né? Se você tiver indicação mesmo de usar numa SAF, por exemplo, tem que orientar a paciente a ter uma vida tranquila, não ficar, usar um bom sapato, não ficar se expondo a acidentes, né? Porque é uma medicação que tem efeito colateral. Quanto mais aí se não tiver indicação clara, né? E aí Sim. é mais perigoso. Progesterona não tem muito efeito colateral, né? Então, também por isso às vezes os colegas são um pouco mais condescendentes aí com usar progesterona, né? Usa assim com um efeito meio placebo até, vamos dizer, sei lá, né? Mas, assim, é preciso sempre a gente ter em mente o risco-benefício de terapêuticas assim que não estão bem estabelecidas, tá? Tá bom. Tá certo. Doutor, eu queria agradecer pela presença do senhor. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite e por ter dado um jeito de dar certo nos seus horários. Eu sei que o senhor fez Ave Maria. Mudou vários compromissos, então muito obrigada mesmo. Eu acho que a discussão de hoje trouxe, assim, inúmeras respostas, mas inúmeras perguntas também, né? Pelo menos eu tô bem inquieta com o assunto. E queria agradecer também ao doutor Marcelo. Muito obrigada. Eu sei também que o senhor tem seus compromissos e que para estar aqui foi... Enfim, achei que o episódio de hoje me trouxe mais conhecimentos até do que eu esperava. Eu acho que, inclusive, minha vivência no ambulatório vai ser bem diferente depois de hoje. Então, muito obrigada pela presença de vocês dois. E muito obrigada para quem está com a gente ouvindo ou vendo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. No final do programa, eu vou deixar um link de acesso a material de estudo complementar, que eu estou pedindo a ajuda do Dr. Antônio e do Dr. Marcelo também para poder disponibilizar, para ser realmente uma coisa que possa guiar quem quiser se aprofundar um pouco mais. E também vou colocar o link de acesso ao formulário para vocês responderem o questionário sobre a aplicabilidade do podcast como ferramenta de ensino, para que eu tenha dados para o meu mestrado e dê tudo certo no final. Tá bom? Então, obrigada, um beijo e até a próxima.